Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Ó, que Deus vos guarde em sua luz. Bom dia! Hoje, 29 de março de 2020, há 2 dias atrás, a nossa igreja fez 43 anos. É uma pena que hoje estava programado, o evento da comemoração do aniversário da nossa igreja, fazendo 43 anos. É muita história e ela ainda continua aberta, levando a palavra de Deus àqueles que precisam ouvir a sua mensagem. Mas nesse momento nós vamos primeiramente nos elevar a Deus em oração, agradecendo pelo dia que Ele está nos dando, a fim de que possamos louvá-lo e agradecer o teu nome e preparar os nossos corações para ouvir a sua voz. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por esse momento oportuno e alegre de estarmos em união, espiritualmente falando, porque não estamos fisicamente unidos em comunhão, mas estamos em união espiritual, com a chancelaria do teu Santo Espírito que nos dá a sabedoria, nos fornece o entendimento da tua palavra também. Muito obrigado pelo dia que nos concedes, muito obrigado pelo amor, pelo teu carinho para conosco. Fique conosco nesse momento, Senhor, encha-nos o nosso coração da tua palavra para que possamos andar segundo os teus preceitos, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém. Vamos ler um versículo que a gente vê aqui em Salmos. Vamos lá. Diz assim: ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvido às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Salmo 54, de 1 a 3. Gente, hoje nós vamos falar sobre uma visão que o profeta Ezequiel teve no capítulo 37, dos versos de 1 a 14. Vamos lá abrir nossas Bíblias em Ezequiel 37, nos versos de 1 a 14. Então ele fala assim, a palavra de Deus: a mão do Senhor estava sobre mim, e o Senhor me levou em espírito para fora e me deixou no meio de uma planície repleta de ossos. Fez-me circular no meio dos ossos em todas as direções. Vi que havia muitíssimos ossos sobre a planície e estavam bem ressequidos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão reviver? E eu respondi: Senhor, és tu que sabes. E ele me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a esses ossos: vou infundir-vos eu mesmo um espírito para que revivais. E eu vos darei nervos, farei crescer carne, estenderei por cima da pele, porei em vós um espírito para que revivais. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouviu-se o primeiro rumor, e logo um estrondo,
quando os ossos se aproximaram um dos outros. Eu olhei e vi nervos e carne crescendo sobre eles, e por cima a pele que se estendia, mas faltava-lhe o sopro da vida. Ele me disse: profetiza para o Espírito, profetiza, filho do homem. Dirás ao Espírito: assim diz o Deus, o Senhor, vem, ó Espírito dos quatro ventos, soprar sobre esses mortos para que eles possam reviver. Profetizei conforme me for ordenado, e o Espírito entrou neles. E eles reviveram e se puseram de pé, qual imenso exército. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos perdidos. Por isso profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ó povo meu, vou abrir vossas sepulturas, eu vos farei sair das vossas sepulturas e vos conduzirei para a terra de Israel. Ó povo meu, quando abrir vossas sepulturas e vos fazer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Quando eu cultivo em vós o meu espírito, para que revivais, quando vos estabelecer em vossa terra, sabereis que eu, o Senhor, digo e faço, oráculo do Senhor. Eu creio que muitos de vocês já conhecem esse texto que fala sobre o Vale dos Ossos. Você imagina Ezequiel, um profeta de Deus, que de repente a mão de Deus cai sobre ele e o leva em espírito para o Vale dos Ossos. Ele chega lá e ele vê um monte de osso ressequido. A palavra ressequido quer dizer seco que nem um galho de árvore no deserto. Bem seco, sem água, sem nada, bem seco. Ora, se a gente pegasse esse galho de árvore e fizesse uma força, ela quebraria. Provavelmente o osso não quebraria, porque o osso é bem mais forte. Tá, já visto que eu assisto o Desafio do Fogo, quando o pessoal faz a faca e vai bater no osso, ele só tira a lasca do osso, mas não quebra o osso. Então, o osso é bem mais forte que um galho de árvore, então provavelmente ele não quebraria aquele osso, porque ele mesmo fala que ele anda no meio dos ossos, né? Faz-me circular no meio dos ossos, no versículo 2, em todas as direções. Ele viu que havia muitos ossos na planície. Aí eu creio que deve ter feito assim, mas que ossos são esses? Por que Deus está me trazendo para esse lugar? Ele olha e depois ele começa a perceber que ele está falando, está mostrando o que ele previu, o que ele profetizou no capítulo 6. No capítulo 6 de Ezequiel, deixa eu ver aqui, Ezequiel capítulo 6 de 1 a 7, fala assim: a palavra do Senhor veio a mim nesses termos: filho do homem, volta teu rosto para as montanhas de Israel e profetiza contra elas. Dirás: montanhas de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim fala o Senhor Deus para as montanhas e colinas, para os córregos e os vales. Aqui estou para trazer a espada contra vós e destruir vossos lugares nos altos. Vossos altares serão devastados, vossos altares de incenso serão quebrados, e farei tombar vossos mortos diante dos ídolos, e cuja presença colocarei os cadáveres dos israelitas, espalharei vossos ossos ao redor de seus altares. Então a gente vê que ali, aqueles ossos que Deus estava mostrando para Ezequiel, eram ossos do povo de Israel, que fora condenado pelo próprio Deus, por causa da ira de Deus. Mas o que é a ira de Deus? Lá em Romanos
Romanos, capítulo 1. Capítulo 1, deixa eu achar aqui, capítulo 1. Ele fala assim o seguinte: o que é a ira de Deus? Lá, capítulo 1, versos 28. Atos Romanos. Capítulo 1, 18. Fala assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus aqui se revela do céu contra a impiedade e perversão dos homens. Mas quais eram essas impiedades e perversão do homem? Nós vemos lá no versículo 29 a 32, diz assim: cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensato, pérfido, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo justamente o que existe hoje. Nós vemos que existe injustiça, nós vemos que existe maldade, nós vemos que existe homicídio, nós vemos que existe caluniadores, aborrecidos de Deus, soberbos, presunçosos, corruptos, e todo isso, esse tipo de coisa nós estamos vendo hoje na nossa sociedade. E por vezes, muitas pessoas levam que esse Código V19 seja uma decadência da humanidade, um efeito da decadência da humanidade. E quando é o efeito da decadência da humanidade, isso significa que a ira de Deus paira sobre aqueles que são maldosos, que são injustos, que são impiedosos e pervertidos. Então, não é por isso que nós nos encontramos fechados, nós nos encontramos na casa, né? Lá em Isaías 26, versículo 20, diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira. É por isso que hoje nós estamos fechados em nossas casas, até que se passe essa ira de Deus sobre a humanidade, mostrando que a humanidade hoje está pervertida, mostrando que a humanidade hoje está em decadência. E isso também mostra a nós, cristãos, de que a vinda do Senhor está próxima. Uma coisa que a gente pode também notar no texto é que Deus usa o homem para acontecer aquilo que ele queria, de trazer aquela pessoa ou aquela multidão para vida. Então, quando ele fala, Deus usa por quê? Quando ele fala assim: Ezequiel, fale ao Espírito que faça isso. E ele vai lá, fala ao Espírito: assim diz o Senhor. E assim foi feito. E o executor, que era o Espírito Santo, executava a ordem que foi colocada. Até que mostra que nós estamos entrando numa fase final da nossa vida. E essa fase final está definida nos versos 12, 13 e 14, que fala o seguinte: vou abrir os vossos túmulos e deles vos farei ressuscitar o meu povo para vos reconduzir à terra de Israel. Haveis de reconhecer que eu sou o Senhor quando abrir os vossos túmulos e deles vos dizer: fizer ressuscitar o meu povo, infundirei em vós o meu espírito e revivereis. Hei de fixar-vos na vossa terra e reconhecereis que eu, o Senhor, disse e o executarei. Ou seja, essa visão do Vale dos Ossos está mostrando, em termos bem resumidos, o plano de Deus. Ou seja, a partir do momento que aqueles esqueletos se formaram e receberam o sopro do Espírito Santo, eles estariam saindo da sepultura
e reconhecendo o Senhor como o Senhor Deus e Jesus Cristo como seu Senhor. Então, é isso que está mostrando. Somente em Deus nós temos a salvação. E você é um Ezequiel da vida, é um profeta, que Deus quer que usar você para levar o Evangelho. E você vai dizer, assim diz o Senhor Deus, se você o aceitá-lo, se arrepender e aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida, você terá a vida eterna, porque Ele promete isso. Ele não está longe. Então, nós, como igreja, somos os escolhidos por Deus para falar aos esqueletos da humanidade desta terra. Que Deus possa alimentar os vossos corações com essa palavra. Vamos terminar com uma oração final. Grande Pai Celestial, te agradecemos por esse momento que estivesse ao nosso lado e que a tua palavra seja permanente em nossas vidas. É assim que queremos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até uma próxima vez. Um bom dia para vocês e que Deus esteja com vocês para todo sempre. Amém.